1917. O que estava acontecendo lá em 1917? Estava acontecendo uma Revolução Russa. E olha que interessante, a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial e foi ela que fez um acordo de paz com a Alemanha. A Rússia estabelecia um regime absolutista, não teve uma revolução liberal, sua economia era muito frágil, o governo revolucionário não estava ajudando os camponeses, as classes sociais estavam sendo desvalorizadas e o povo soviético, que eram os camponeses, soldados, operários, que eram a classe mais pobre, eram os que mais sofriam por causa dessa exploração. Já começa tudo errado, além de ser considerada um país atrasado para a Europa. Por quê? Porque enquanto só uma pequena parcela da população usufruía das riquezas do império, todos os restantes da população viviam em situação de extrema pobreza. O czar. O que era o czar? Imperador russo. Era um rei absolutista poderoso que não tinha limites institucionais. O czar Nicolau II, o imperador russo da época, que não dá nem para chamar de imperador, tomou várias decisões ruins e uma delas foi entrar na Primeira Guerra totalmente despreparado, investindo em guerras e deixando seu povo na miséria. Para começar, ele era um doido, pode falar mal porque já morreu. O país era retardado, os trabalhadores eram explorados, o czar tinha muitos opositores, desse jeito qualquer um se opõe, e se organizavam por facções, e os que mais se destacaram foram os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques foi um partido político moderado, constituído por integrantes nacionalistas, adeptos das mais variadas vertentes socialistas. Eles defendiam a ideia de que a sociedade deveria chegar ao socialismo por meio de um desenvolvimento natural e de que a classe operária deveria iniciar sua conquista no âmbito do poder político. Bolcheviques significa maioria. Eles defendiam a revolução socialista mais radical, a instalação da ditadura do proletariado com a aliança de operários e camponeses, enfim, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado por trabalhadores, defendendo uma revolução socialista armada caso fosse necessário. No final do século XIX e início do século XX, enquanto a maior parte dos países europeus já eram monarquias constitucionais ou ainda regimes republicanos, ou seja, momento onde o absolutismo já estava derrubado na Europa, a Rússia ainda era uma monarquia absolutista. Do ponto de vista econômico, a Rússia era um país agrário. Nem existiam indústrias ainda, estava começando. Então, a maior parte da economia russa estava pautada na produção agrícola. Só que tem um parêntese importante. No final do século XIX, a Rússia iniciou seu processo de industrialização tardia. Por que tardio? A maior parte dos países europeus já estavam com seu desenvolvimento industrial fixo. A Rússia não. Além de uma industrialização tardia, ela era dependente de investimentos estrangeiros. Capitais ingleses e franceses eram investidos para promover a industrialização. Então, obviamente, se quisessem obter algum lucro, teriam que ser dependentes de capitais externos. O que aumenta quando a industrialização se acelera? Quanto mais indústrias você tem, mais operários você obtém. O crescimento de operários vai fazer com que esse movimento comece a ter ideias próprias, e é justamente nesse momento em que o número de operários está crescendo na Rússia, que há o surgimento dos primeiros partidos políticos de operários, e é nesse contexto, especificamente em 1898, que tem a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo. A fundação desse partido é essencialmente marxista. O que significa? Defendia as ideias do socialismo científico. Era um partido crítico ao czarismo, mas também ao capitalismo, que enxergava no capitalismo um regime onde as desigualdades eram inerentes. E eles estão pensando na derrubada do czarismo, mas no futuro a derrubada do próprio capitalismo também. Eles querem a implementação de um regime socialista na Rússia. Dentro desse partido existem duas facções que faziam parte do mesmo partido, mas que tinham visões distintas sobre o futuro da Rússia. As duas facções entendiam que o futuro da Rússia seria o socialismo. Era isso que defendiam. Mas como chegar ao socialismo? Os bolcheviques eram um partido mais radical. E o que eles diziam? Pra gente a implementação do socialismo deve ser imediata. A gente defende isso. Então essa facção defende uma aliança operário-camponesa.
para a implementação imediata do socialismo, enquanto os mencheviques eram mais moderados, defendiam uma aliança com a burguesia, um processo gradual, inclusive era mais próximo do que teorizava Marx, porque ele só entendia a transição para o socialismo depois de um pleno desenvolvimento do capitalismo. Em 1905, a Rússia estava em guerra com o Japão. A Rússia vai perder essa guerra e a guerra vai ter um efeito devastador para a economia russa. Por quê? Primeiro, os recursos foram destinados à guerra e a Rússia perdeu. Para que um país participe de uma guerra, é preciso soldados e há, nesse momento, a convocação, o alistamento obrigatório dos soldados, o que vai gerar uma grande insatisfação. Nesse cenário, em 1905, nas áreas manifestantes, eles vão fazer jus, fazendo uma marcha onde eles estão exigindo melhores condições de vida, de trabalho, liberdade de expressão e opinião e que o czarismo limite os seus poderes. Domingo Sangrento, apesar de ser um movimento pacífico, vai mandar abrir fogo contra a população. O Domingo Sangrento é um grande fundo do autoritarismo do czar. A criação do soviete é um desdobramento do Domingo Sangrento, porque a população está insatisfeita com a atitude do czar, com a grande desigualdade social, com a pobreza, miséria, enfim, com todo esse cenário de calamidade que a Rússia vivia e que foi agravado pela Guerra Russo-Japonesa. A população russa acaba se organizando e a criação dos sovietes. O que são os sovietes? Conselhos de operários, que são formados nos bairros e são formados nas próprias fábricas. Logo no final da Primeira Guerra, a Rússia finalmente dá um parecer. Ela tomou uma atitude em perceber que estava perdendo a guerra, que não dava para continuar e se mandou para fazer seu acordo de paz. A Rússia vai viver durante 5 anos uma guerra civil. Essa guerra vai pôr de um lado o Exército Vermelho contra o Exército Branco, que era o exército de todos, que não queria a Revolução de Outubro. Quem vence? O Exército Vermelho, e eles vencem através de uma técnica do comunismo de guerra. Então, em dezembro de 1922, há 100 anos, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.